esquecidos nessa sociedade selvagem, capitalista e agressiva que a gente vive. Então eu acho que nós aqui, todos os servidores, acho inclusive muito bonita essa palavra servidor, porque eu acho que é o que nós tentamos fazer. Nós tentamos servir realmente a comunidade. Hoje a nossa instituição ela tem capilaridade na sociedade. Ela é uma instituição que está entrando no coração da nossa região. E é muito bom, queria dizer primeiramente para vocês, é muito recompensador um professor que tem quase 30 anos de magistério, poder ter a honra de estar aqui há 4 anos e aprendendo muito. Eu acho que qualquer trabalho que se faz, seja em qualquer área, a gente não faz para a gente faz para a alteridade, a gente faz para o outro. Esse trabalho só se valida, esse trabalho só tem alguma razão de ser quando o outro é o sujeito que vai interceder. Inclusive trazendo para a gente as contradições, inclusive trazendo para a gente a sua visão. Eu acho muito interessante uma alusão que se faz de que um livro, ele não é feito só pelo autor. Na verdade, não é. Um livro, o autor, ele é um instrumento de um trabalho, mas esse trabalho se complementa em cada leitor, uma vez que os leitores, eles têm as suas interpretações. Eu quero dizer para vocês que durante a feitura desse livro, eu conversei com vários colegas inclusive que estão aqui presentes. Colegas que aparentemente, por ser da área de tecnologia, por ser da área da indústria, por ser da área da informática, teoricamente não se interessariam, né, Maurício? Teoricamente, estamos falando aqui com o Maurício, o professor Maurício, que é o melhor biólogo do Instituto Federal, eu passo vergonha com ele. Ele é engenheiro, só que ele sabe, aparece uma cobra aqui no Instituto, quem chama é o Maurício, porque é ele que determina a espécie. Eu passo vergonha. Os alunos, professor, que cobra é essa? Eu não sei, o Maurício dá gênero e espécie da cobra. E eu normalmente me escondo, né? Tá? O Maurício é o melhor biólogo que nós temos aqui. Mas vários e vários colegas da área de tecnologia que tiveram com esse trabalho uma solidariedade fantástica, que tiveram com esse trabalho uma generosidade muito grande. Então, eu acho que nós fazemos parte realmente de um grupo muito especial. Dizer para vocês, alunos, que vocês são a razão do nosso trabalho, a razão da nossa inspiração. Quer dizer, na verdade, o pouco do que a gente faz, da nossa capacidade, eu queria que vocês soubessem da nossa energia, da nossa vontade. Vocês são o instrumento que faz a gente caminhar, que faz a gente progredir, que faz a gente ir para frente. Então eu não sei até que ponto também a gente serve ou é servido por vocês. Eu acho que o que rola, o que acontece, o que ocorre é uma troca muito grande. Então eu não podia deixar de agradecer a essa comunidade fantástica que nós temos aqui, a Academia de Letras de São João da Boa Vista, que de forma tão generosa esteve presente aqui. Nós temos aqui vários confrades presentes, participando desse processo. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? A presença, o apoio aí que vocês estão colocando. Eu queria rapidamente, eu não vou me estender muito, mas eu queria rapidamente delinear o que eu pensei um pouco para fazer esse livro. Eu acho que qualquer trabalho, ele acaba sendo movido pela razão, mas pela paixão também. Então esse trabalho, ele procura, eu me apaixonei profundamente por uma tribo indígena, acreana, chamada Kaxinawá, que era uma tribo que eu não conhecia, e fiquei durante 1 ano e meio pesquisando essa tribo. E fiquei maravilhado com a riqueza cultural, com a riqueza histórica, com a relação que eles têm com a floresta, com a sua medicina, com os seus hábitos, com relação a uma cultura muito sábia, muito antiga, inclusive num aspecto específico que me preocupava, que é a parte da cura. Teoricamente, a cura xamânica que se faz pelos nossos pajés e tal, ela é uma cura sobrenatural.
né? Só que nós sabemos que vários laboratórios farmacológicos vêm aqui para o Brasil aprender com os nossos pajés, porque eles têm um conhecimento empírico, um conhecimento milenar, um conhecimento de plantas que podem trazer a cura de várias patologias, e vêm aqui ao Brasil e aprendem com os nossos pajés sobre as plantas de forma gratuita, muitas vezes levando esse conhecimento para fora do país. Eu acho que foi feliz um comentário que falaram que nós vivemos num país, e nós temos vários Brasis, né? Nós temos muito Brasis. Nós vivemos e tentamos falar de um Brasil que a gente não conhece. Aliás, é muito interessante. As coisas de fundo, as coisas de raiz, as coisas realmente importantes do país são desconhecidas, não são divulgadas. A gente vive num sistema de cultura de massa homogêneo. A gente assiste hoje uma sociedade massificada, dentro, inclusive, de um padrão cultural que não é o nosso padrão cultural, que é importado, é imposto, né? E, infelizmente, é o que nós temos para refletir, é o que nós temos para pensar. E eu acho que é muito importante, fundamental, a gente descobrir o Brasil. Descobrir, inclusive, a riqueza fantástica dos verdadeiros brasileiros, dos nossos ancestrais indígenas. Quer dizer, nós temos uma riqueza fantástica. E esse livro procurou abordar um pouco isso. Procurou abordar os rituais, a relação que esses indivíduos têm dentro da sua cosmologia, dentro da sua cultura, com a floresta. Na realidade, se realizam curas fantásticas, sim, mas dentro de um contexto espiritual. Então, você tem toda uma relação muito interessante, muito bonita, que nos mostra e nos ensina como ter uma sociedade, de fato, sustentável. Já que a relação que eles têm com a floresta é uma relação de irmão para irmão. Eles veem cada ser vivo, cada árvore, cada animal, ou mesmo cada elemento mineral, como um espírito que está ali para nos auxiliar. Então, é um ponto de vista, óbvio, totalmente diferente do nosso, totalmente à parte da nossa cultura, mas eu acho que merece investigação, merece discussão e análise. Então, esse livro partiu daí. Veja, ele também aborda a questão das utopias políticas que nós tivemos, principalmente na década de 60. Então, dentro desse livro, há um personagem chamado Pablo, que pertenceu à guerrilha boliviana, vocês viram no filme, e aonde ele entende, no final do livro, que o caminho da violência não é o melhor caminho. Ele entende que talvez haja um caminho mais eficaz, mais interessante do que da violência, que é o caminho das palavras. Ele se torna um escritor, né? Ele combatia com uma metralhadora, e ele percebe que, de repente, a linguagem, os signos da linguagem podem ser muito mais eficazes do que o armamento e do que o empate bélico que poderia se estabelecer para se confirmar uma ideologia. Temos também um médico. Eu sempre, não é que eu seja um médico frustrado, né? Todo mundo olha para a gente e fala, você é biólogo? Aí os caras falam, você é um médico frustrado. Não é o meu caso, francamente não é o meu caso. Mas eu tenho uma curiosidade com a medicina e gosto muito. E esse personagem, Demétrio, que foi citado pelos colegas, ele é um médico tradicional. Ele é um médico que está se formando, veio do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, e está estudando no Rio de Janeiro. E um cara extremamente aplicado. Só que por um acidente do destino, ele é torturado pela ditadura militar. Ele é apontado como um militante de um partido de esquerda e ele é barbaramente torturado, certo? Pelos porões da ditadura militar. Então, obviamente, isso muda a trajetória do personagem. Ele começa a descobrir mais uma série de coisas. Veja, me interessava muito, é um assunto que também falei que passa pela paixão, falar sobre um movimento que talvez as novas gerações não conheçam muito bem, mas é que foi o movimento dos seringueiros da Amazônia.
Os seringueiros da Amazônia, capitaneados pelo Chico Mendes, né, eles conseguiram uma revolução, uma verdadeira revolução na questão do sistema de produção. Eles provaram que o extrativismo vegetal, que pode ser feito na floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo que nós temos aqui, a Amazônia, ele poderia ser, inclusive, do ponto de vista financeiro, mais viável do que o desenvolvimento convencional. Porque o que estava em jogo naquela época? Estava em jogo um modelo de desenvolvimento que propunha desmatar a Amazônia, realizar queimadas, tirar as populações tradicionais da Amazônia e colocar no seu lugar a agropecuária, principalmente a pecuária. Nós sabemos, só rapidamente, que o solo da Amazônia é um solo predominantemente arenoso. Então, se isso fosse feito, nós teríamos um grande deserto no Brasil. E, obviamente, que, do ponto de vista econômico, isso não teria nenhum resultado. Veja, vários e vários representantes das oligarquias nacionais, eles emigraram para o Acre e embarcaram nesse modelo de desenvolvimento. Isso gerou o quê? Gerou uma tensão social. Quer dizer, havia pessoas que queriam o modelo de desenvolvimento, pessoas essas que contavam com o aparato do Estado, contavam com a polícia, contavam com o sistema judiciário, contavam com todos os favores, entre aspas, do Estado, e uma grande parcela da população, uma parcela muito esquecida, uma parcela realmente que sempre foi tratada de uma forma horrível pelo nosso Estado, que tentou resistir e levantar uma bandeira de luta nova no mundo. Eu não sei se vocês conhecem os empates que foram feitos pelos seringueiros na Amazônia. Vinham as motosserras cortar as árvores e mulheres e filhos de seringueiros abraçavam as árvores, colocando em risco a própria vida. Então foi um confronto da paz contra a motosserra. Aparentemente, esse confronto ele fica meio simplista, a gente falar assim, mas rolou muito sangue. Nós tivemos nesse processo capitaneado por pistoleiros contratados pelos grandes fazendeiros da Amazônia, que buscavam, inclusive de forma ilegal, realizar o seu projeto social. Então, veja bem, o que é mais importante para a gente, como romancista, não é exatamente colocar a história e a história ser o ponto fundamental do trabalho. Eu acho que o que me interessou realmente é a trajetória dos personagens. Eu quero rapidamente colocar o contexto para vocês, para que vocês entendam que o contexto leva esses personagens a viver esse drama, digamos assim. Então, o que nós tentamos foi isso. Nós tentamos resgatar um pouco, digamos assim, do nosso país, de aspectos de culturas que são culturas esquecidas, esmagadas pelo nosso sistema econômico, e essa foi talvez a motivação maior. Novamente, agradeço muito aí a presença de todos. Muito obrigado.